Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Sejam bem-vindos à Casa dos Benenos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Terumá inicia-se uma série de 4 das 5 porções que discutem em detalhe a construção do Mishkan. O tabernáculo móvel, que servia de local de repouso para a presença de Deus entre o povo judeu. A porção completa da semana relata a descrição de Deus a Moshe sobre como construir o Mishkan, começando com uma lista dos vários materiais preciosos a serem coletados pelo povo judeu para esse projeto monumental. Deus descreve a magnífica arca de madeira e ouro que abrigaria as tábuas com os 10 mandamentos completa, com sua cobertura deslumbrante, representando 2 querubins. São os anjos com rostos de criança, um de frente para o outro. Em seguida, Deus entrega a Moshe as plantas do Shulchan, a mesa sagrada, sobre a qual os Lechem Rapanim, os pães da proposição, serão colocados à mesa em cada semana. Seguindo-se a descrição da menorá de ouro puro, que deveria ser feita de um único pedaço grande de ouro. Deus descreve a estrutura do próprio Mishkan, detalhando a cobertura esplêndida, tecidas e bordadas, as cortinas, as divisões e as paredes externas móveis. A porção da Torá conclui com as instruções para o altar de cobre e o grande pátio externo do Mishkan. Você vê que coisa interessante, não é? O Eterno, ele não poderia fazer, já chegar pronto. Aqui ele pode tudo, né? Ele poderia fazer. Por que ele não faz? Porque o Eterno, ele desde o início, ele sempre fez questão de que o ser humano, a criação dele, fizesse a complementação da criação. Isso aí é uma prova nítida de que o Eterno nos chama a participar com ele da formação da criação dele. Nós somos coadjuvantes da criação, nós somos aqueles que estão adaptando aquilo que foi criado a ele às nossas condições de uso. Então, o Mishkan, que servia como, bem entre aspas, né, descanso de Deus. Deus ele não precisa, né? Ele está em todo lugar, tudo é dele, tudo pertence a ele. E ele precisaria de algo para descansar? Sem necessidade, mas ele determinou que isso fosse feito. Por quê? Porque ali o povo se sentiria representado junto ao Eterno, né? Ali o povo se sentiria acolhido pelo Eterno. Exatamente. Isso foi o pleito, né, de que Moisés teve com Deus em relação ao povo. Muito embora a ordem cronológica dos acontecimentos ela não segue na devida ordem no livro de Shemot, sim, nós temos o acontecimento que será narrado logo após, né, o pedido de Terumá, que é de construir um tabernáculo para que a presença divina se fizesse habitar. Acontece, Zaid, um pecado do bezerro de ouro. Isso em foi que terrível. Os israelitas se associaram, né, com donativos para essa confecção que foi reprovado pelo Criador. Agora, quando a questão era a presença divina que está conduzindo os filhos de Israel, e esse que era o pleito de Moshe Rabbeinu, de que se as tuas faces não forem conosco, então de que nos servirá isso? Isso, exato. Agora, para compensar isso, então os filhos de Israel precisaram se envolver nessa construção. Não é irônico, Zaid, quando nós falamos que o Criador do Universo, o dono de todo o universo, né, pelo qual o Shabat homenageia, é testemunha de que toda a criação fora terminada no Shabat? O Criador do Universo, aquele que tirou os filhos de Israel com mão forte, do Egito, dentro de uma outra nação. Agora, por que o Criador do Universo pediria, então, que homens ou os hebreus fizessem para ele uma morada? Olha o verbo que você usou, pedir. Imagina o Criador pedindo algo à criatura. Olha o ponto que o Eterno chega de amor ao ser humano. O ponto que o Eterno chega de amor a nós.
Ele nos ama de uma forma incondicional. Ele sempre vai querer o nosso bem, sempre quis e sempre vai querer. E quer. Então, o Eterno pedindo para que seja feito algo, isso quer dizer o seguinte, que Ele nos aceita como os coadjuvantes, os partícipes da criação do mundo. Ele nos pede para fazermos uma obra. Fazemos essa obra. E essa obra, na realidade, o Mishkan foi a obra que fizemos ao Eterno naquela época. Só que as obras humanas, em honra ao Eterno, elas nunca se acabam. Você pode estar fazendo hoje, por exemplo, como uma amiga, nós fazemos uma amiga, é uma obra que fazemos em honra ao Eterno. Quando nós fazemos a construção da nossa sinagoga, quando nós fazemos a manutenção da nossa sinagoga, são obras que nós estamos fazendo em honra ao Eterno. Quando nós fazemos o que quer que seja, a organização de uma festa que seja, vamos ter agora o Purim, então isso é participação humana na criação do mundo. Exato, gente. Então, Terumá, né, o presente, o Terumá não é um presente para Deus, é um presente para Israel. Quem quer a presença divina é Israel que está reivindicando a presença divina. Isso. Então construa uma morada e eu habitarei entre vocês. O habitar entre eles era exatamente o objeto do pedido de que eles precisavam. Zait, muito bem explicado na sua interpretação dessa paraxá, de que, como coadjuvante, se envolverem na criação, né, desta moradia, desta casa. Nós veremos que Shilomo se envolverá na construção do Beit HaMikdash no futuro. No futuro. Né, e de que Deus falará por intermédio do profeta. Né, construir uma casa para Deus. Quem que precisa da presença divina? Somos nós. O homem. Então, não é irônico quando se os hebreus se envolveram, se associaram para construir uma idolatria, agora nada mais justo de que eles consertassem isso, reparassem isso, fazendo a casa para... substituindo com o Mishkan, com o tabernáculo, para que de fato a presença divina esteja entre eles. A presença realmente divina. Ou seja, Deus não precisa da habitação, porque a terra não pode contê-lo. Né? A terra não pode contê-lo. O universo não pode contê-lo. Então, e por que o Criador do universo não faria ele mesmo a sua própria casa? A sua própria morada, né? Então, quem precisa contar com a presença divina somos nós. Somos nós. Nós é que somos aqueles que pedem, nós somos aqueles que solicitam ao Eterno. Né? O Eterno, ele não precisa de nós precisamos dele. Exato. Nós é que devemos pedir a presença, pedir o perdão, pedir a benevolência do Eterno em relação a nós. O Eterno não precisa de nós, ele nos ama, mas não precisa, mas nos ama. Zait, eu gosto de muito citar mistério. Um relato, uma entrevista em que a secretária norte-americana falava sobre as Torres Gêmeas e questionada sobre aonde estava Deus no dia 11 de setembro. Né? E ela responde de forma magnífica. Deus estava aonde você o colocou. Né? Aonde nós queremos a presença divina. A resposta da secretária norte-americana mostra que Deus está exatamente no lugar que nós queremos que Ele esteja. Onde nós colocamos ele. E quando nós falamos que se tratava de um pleito de Israel, Israel queria que Deus estivesse no centro. Exato. Que Deus estivesse entre eles. Essa era a reivindicação. Se tuas faces não forem conosco, de que nos servirá? Exato. Né? Caminhar por esse deserto. Então, eu achei magnífica a resposta dessa secretária. Muito inteligente. Aonde estava Deus, né, no dia 11 de setembro? Ou seja, por que Deus não poupou esse ato terrorista que levou à vida de muitas vítimas, né?
Muita gente morreu. Muita gente morreu. Muitas pessoas morreram. Então, ela disse que a cada dia a sociedade tem colocado Deus para fora do seu convívio, das suas escolhas, das suas decisões, né? E Israel lutou por isso. Moshe Rabbeinu vai implorar pela presença divina e a construção, o Terumá, nada mais é do que um presente para nós mesmos. É um presente para o próprio Israel que estava reivindicando exatamente essa presença, né? Ou seja, Deus está aonde? Deus está no lugar que nós queremos que Ele fique. Se nós fazemos uma bela sinagoga, se nós praticamos um bom judaísmo, se nós praticamos a leitura da Torá, o estudo da Torá, o estudo dos sábios, então nós estamos colocando o Eterno ao nosso lado. Ele está junto conosco, Ele está aqui conosco. Nesse exato momento Ele está aqui. Ele está com você também. Você está colocando o Eterno onde você quer que Ele fique, do teu lado. Isso e muitas outras coisas serão comentadas no próximo Shabat pelo mais competente mineiro. Que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe agora mesmo este vídeo com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho das notificações. Seja um sócio mantenedor da Casa dos Bnei Anusim. Shalom. Shalom. לקראת שבת לחוץ